No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre João Batista e um pouquinho da relação com a última geração, aquela que vai ver a vinda de Jesus Cristo. Paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E para você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva, compartilha e deixe o seu like, que esse vídeo vai acrescentar muito para a sua vida espiritual. Eu quero convidar você que também é aqui do canal, que nos assiste, e você quiser patrocinar o nosso trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal, que você vai estar me ajudando muito, tá bom? Então te inscreve, compartilha e se torna membro para estar ajudando aqui o nosso canal. Irmãos, eu tenho feito uma série de vídeos aqui no canal que são importantes para você entender essa relação do fim. Eu acho que um dos mais importantes, que se você não viu, você deveria ver, é o relógio de Deus. Está tratando dos 144 mil e ele trata justamente desse tema do relógio de Deus e, consequentemente, ele vai estar tratando aí do tempo do fim. E eu fiz uma primeira parte desse vídeo aqui, onde eu falei sobre João Batista e a relação com o anjo Gabriel. Na verdade, vai ter uma outra parte além dessa que a gente vai trabalhar, tá? É um tema que a gente vai ter bastante coisa para estar falando. E por que esse tema é tão importante, irmãos? Porque ele vai revelar para nós muitas coisas sobre o final dos tempos. Então eu falei no vídeo passado sobre Zacarias, sobre Isabel, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre João Batista, e no nosso terceiro vídeo eu vou falar de toda essa relação dos nomes proféticos e o contexto quando Jesus ele vai aparecer, e aí a gente vai mostrar mais alguns detalhes ali sobre o anjo Gabriel e os nomes e os termos que vão aparecer, tá? Então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa ali o sininho, porque quando você ativa o sininho, automaticamente você vai estar recebendo as atualizações desse tema. E lembrando que eu vou produzir várias apostilas aqui no canal, e para você receber essas apostilas eu preciso que você coloque o seu e-mail aqui nos comentários, tá? E aí nós vamos enviar para você quando sair apostilas, materiais, e também quando saírem vídeos no canal, vai ser enviado para você as atualizações por e-mail, tá? Então é muito importante, porque o YouTube ele não tá mandando para todo mundo, e vão ter muitos vídeos legais aí para você ver. Certamente, irmãos, João Batista é um personagem muito importante, e Jesus vai dizer que esse personagem, irmão, ele foi o maior dentre os nascidos de mulher. E é muito interessante que ele vai falar, né, que João Batista, mesmo sendo o maior dentre aqueles que nasceram de mulher, o menor no reino dos céus é maior que ele. Então isso tem muita revelação. Por quê? João Batista, entre os homens, ele vai ser o maior. Mas com aqueles que alcançam o reino e são glorificados, ou seja, a estatura dele é menor do que a estatura daqueles que ressuscitam e entram no reino dos céus. Isso é muito tremendo. É claro que não é o foco do vídeo aqui, mas eu quero demonstrar para você que nesse patamar, né, neste mundo que nós vivemos, ele foi considerado por Jesus como o maior. E, infelizmente, alguns irmãos estão dizendo assim que João Batista ele perdeu o reino porque ele não creu que Jesus era o Messias, né? Quando ele diz assim, olha, os discípulos deles lá perguntar se aquele de fato era o Cristo, aquele que havia de vir, ou será que esperamos outro? João Batista não falava disso em relação a ele ter dúvidas ou não, mas ele estava tratando porque os seus discípulos tinham dúvida e ele mandou com que seus discípulos fossem conferir com os próprios olhos o que estava acontecendo. Então não era sobre o João Batista, porque ele mesmo já havia tido a confirmação de Deus de que aquele, não é mesmo? Jesus, aquele que veio o Espírito sobre ele, seria o Messias. João Batista não tinha dúvida nenhuma, mas os seus discípulos é que não conheciam o Cristo. Só para tirar esse porém aqui. Mas basicamente o que eu quero falar, irmãos, é a relação profética que João Batista vai nos trazer do fim. No vídeo passado eu mostrei para você que João Batista era uma relação com aquela geração que viria no final dos tempos, perfeito? Ele era uma tipologia disso, sendo que Isabel e também Zacarias, eles representavam para nós o decurso do tempo percorrido pela igreja até que chegue o momento do tempo do fim, né? Então, o tempo que eles viveram ali no mundo, nós vamos ver que eles já estavam velhos e eles vão dar o quê? Agora, trazer o nascimento, eles vão dar a luz, né? Isabel vai dar a luz a João Batista e João Batista vai preparar o caminho para que o Senhor aparecesse, tá? Então, a vinda de Jesus Cristo, irmãos, a primeira vinda dele é uma imagem da segunda vinda. E João Batista, quando ele vem, ele está representando para nós o quê? As duas testemunhas. Ele está representando aquilo que está escrito em Malaquias capítulo 4, que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Mas perceba uma coisa, no tempo de Elias não havia vindo ainda o grande e poderoso dia do Senhor. Por quê? Porque isso trata da vinda de Cristo. Então, assim como João Batista ele foi enviado lá naquele tempo de Jesus para preparar para a primeira vinda,
assim também, na segunda vinda, tipologicamente, Deus vai enviar quem? Uma tipologia de João Batista e, consequentemente, que foi apontado lá na primeira vinda. A primeira vinda, o primeiro contexto, é uma sombra do que vai acontecer no futuro. Então, Deus, ele levantou a Isabel e Zacarias, eu mostrei no vídeo passado, você tem essa relação de você ligar os nomes, então veja o primeiro vídeo se você não viu. E agora, nesse estágio, não é mesmo? Quando Isabel e Zacarias estão velhos, representa o tempo decorrido da igreja, ou seja, que está no fim. No fim dos seus dias aqui, que o tempo está se cumprindo, então, João Batista vai se manifestar exatamente como a última geração. Eu quero que você pense e você analise duas coisas, irmãos. Nós vamos ver que João Batista, ele vai ser uma imagem de Elias. Isso vai estar em Malaquias capítulo 4, vai dizer, né? Eis que vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que não venha e fira a terra com maldição, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Percebe? E Jesus vai dizer que João Batista, ele era o Elias que havia de vir. Só que ele fala duas coisas. Ele fala assim, que Elias veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. E depois ele fala, eu porém também vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui você está tendo duas coisas importantes. Ele confessa que João Batista veio como Elias. No próprio livro de Lucas vai dizer que João Batista, ele veio no poder e na unção de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Mas depois que João Batista morreu, Jesus, ele vai dizer, eu porém também vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. É como se Elias viesse 3 vezes. Elias vem a primeira vez como Elias mesmo. João Batista vem no poder e na unção de Elias como sendo um segundo Elias, não é mesmo? Né? Não vamos cair naquele erro de dizer, não, é reencarnação. Não, isso não existe. Ele vem na unção, ou seja, no poder, mas são pessoas diferentes. Elias e João Batista são pessoas diferentes. Mas quando Malaquias fala, eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, isso está falando lá pro final. Em 2 Pedro capítulo 2, lá no finalzinho, vai dizer que Jesus, ele vem no dia do Senhor. Nós vamos ver também que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala que o dia do Senhor vai vir, né, com uma grande destruição. Ali está falando da vida de Cristo, e no capítulo 4, a partir do verso 13, fala do arrebatamento, tá? Então, dia do Senhor e arrebatamento está falando desse dia que Jesus vai vir. Por quê? Não é mesmo? É o dia onde o Senhor, ele vai julgar este mundo por meio da vinda de Cristo. Lá em 2 Pedro, por exemplo, vai dizer, né, que os céus, eles passarão com um estrepitoso estrondo e serão queimados, e as obras da terra serão queimadas também por meio do dia do Senhor, tá? Então, há essa promessa de dizer que Elias, ele vai vir antes desse dia. E isso não pode ter acontecido lá no tempo de João Batista. Mas vamos tentar entender uma coisa que Deus vai estar nos dando aqui. Irmãos, lá no tempo que nós vamos ver lá dos reis, lá, nós vamos ver que Elias, ele vai se levantar, e quando ele se levanta, nós vamos ver que vão haver alguns personagens ali. Elias, ele vai se levantar, e quando ele se levanta, veja, quem está reinando sobre o contexto de Israel vai ser Acabe e Jezabel. Jezabel era aquela que estava levantando muitos profetas de Baal, ao ponto de serem 850, se eu não me engano, né? Aparecia no primeiro momento 400 profetas, depois mais 450. E esses profetas agora, né, juntamente com Jezabel, eles vão ser utilizados pelo inimigo para perverter o povo. Então Deus, ele vai levantar Elias, e Elias vai restaurar a adoração em Israel. Então Elias, o que ele vai fazer? Ele vai levantar 12 pedras, e essas 12 pedras ele vai colocar o sacrifício sobre elas, e quando ele coloca o sacrifício sobre essas 12 pedras, ele vai colocar água sobre essas pedras, sobre esse sacrifício, e aí vai cair fogo do céu, né? A ponto que os profetas de Baal queriam que o seu Deus, seu falso Deus Baal, consumisse o sacrifício. 400 profetas de Baal ali estavam ali querendo que o Senhor deles, né, que o Deus deles consumisse o sacrifício, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque era um Deus falso. E aí nós vamos ver que Elias, ele vai restaurar o altar. E o que significa essa restauração do altar? Aquelas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, ou seja, que estavam fora da adoração do Senhor, eles estavam totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus. E quando Elias, ele levanta aquele altar de 12 pedras e cai fogo do céu sobre a oferta, e ali você vê que Deus, ele aceita a oferta, é que Elias está mostrando a restauração do culto. O culto ao Senhor no contexto lá tinha sido desfeito, os profetas haviam sido mortos, o templo do Senhor tinha sido fechado, os altares tinham sido derrubados, e Elias agora ele vai levantar o altar com 12 pedras e o fogo vai cair do céu. Então, é a restauração da verdadeira adoração do Senhor, tá? Então, nesse contexto, irmãos, nós vamos ver que tem Acabe, que é aquele rei perverso, e nós vamos ver que vai, juntamente com isso, se levantar também quem? Jezabel, perfeito? Então, no tempo de Elias, nós vamos ver que Jezabel era aquela que matava os profetas e levantava os servos de Baal. Então, essa é a primeira vez que vai aparecer Elias, ele vai corrigir o povo, tá?
Ele vai ter o ministério de correção do povo e de fazer com que o povo se volte para as verdades do Senhor. Mas depois de algum tempo que vai passar, Elias vai ser arrebatado, não é mesmo? Alguns vão dizer que Elias ele não foi levado ao céu, ele foi para um lugar mais longe, porque ele vai colocar uma carta lá, então ele não foi arrebatado para o céu e ele morreu. Não é isso que o texto está falando. A gente vai fazer um vídeo sobre isso e eu vou demonstrar para vocês, sim, que Elias ele foi arrebatado até o céu e ele foi, sim, levado aos lugares celestiais, tá? Mas num outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Você pode ver isso na escritura claramente. E quando se passa mais algumas gerações, né, vai dar muito tempo até o tempo de João Batista, nós vamos ver que agora, no mesmo contexto lá, irmãos, lá no tempo da primeira vinda de Jesus, o povo estava andando em pecados, em erros. O helenismo, algumas gerações antes, por meio de Antíoco Epífanes e também Alexandre o Grande, havia tomado conta do contexto de todo o Oriente Médio, então muitos deuses, muitas tradições, muita cultura helenística tomou conta do contexto ali do que seria hoje a Palestina, Israel e tudo mais. Então Israel estava muito influenciado por essa cultura, né? E aí vai se levantar os macabeus, vai ter todo aquele contexto, então vai surgir muitos judeus helênicos, só que muitas tradições vão entrar em Israel. E quando o Império Macedônio ele vai ser absorvido pelo Império Romano, todas aquelas províncias que faziam parte do Império Macedônico passam a ser de Roma. E Roma agora vai tomar Jerusalém para si e vai transformar Jerusalém numa grande província do seu Império Romano, ao ponto que Herodes vai ser o rei de Israel, só que Herodes ele era um edomita, e nós vamos ver que isso gera uma quebra da lei, porque na lei não teria que ser um israelita para ser rei em Israel. Então, só isso já tirava a credibilidade de Herodes de ser o verdadeiro rei de Israel, um rei verdadeiro para Israel. E Herodes ele vai servir ao Império Romano, ao ponto que nós vamos ver que o Império Romano agora ele passa a trabalhar em cima dos sacerdotes, ele passa a trabalhar em cima do que? Dos que seriam sumos sacerdotes, que teriam uma autoridade sobre o povo. Irmãos, para você ter noção, no livro de Atos e no livro de Lucas, vai dizer que Anás e Caifás eram os dois sumos sacerdotes. E não poderia haver isso, irmãos, porque pela lei só poderia haver um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ele só poderia ser trocado quando um morresse. Só que o Império Romano estava dando as regras e trocando por motivos políticos o quê? O sumo sacerdote. Então, mais ou menos a cada 4 anos havia uma troca de sumo sacerdote. Então, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Um substituía o outro. Não lembro se foi Anás ou Caifás primeiro, né? Mas um vai substituir o outro, estando os dois em vida. Só que nós vamos ver que o povo considerava eles como sacerdotes de Deus. E é muito interessante que toda vez que você vê aquela expressão e os principais sacerdotes, você vai ver que no grego é a expressão arqueieros, que significa literalmente sumos sacerdotes. Principais sacerdotes ali, muitas vezes não está falando daqueles sacerdotes com maior poder, mas está falando literalmente de sumos sacerdotes, arquieros, sumos sacerdotes, sacerdotes maiores. Arquiero significa sacerdote, arquieros significa sumos sacerdotes. Olá meus irmãos, tudo bem? Desculpa interromper o vídeo de vocês, mas eu vou estar passando um vídeo agora rapidinho para falar para vocês de um projeto que nós vamos iniciar aqui no canal. Uma parceria que eu estou fazendo com algumas pessoas que vão estar me auxiliando neste trabalho. Então eu quero que você assista esse vídeo e, você se interessar, os links vão estar na descrição, que vai trazer muito conhecimento, muito entendimento da palavra de Deus para vocês, tá bom? Então assiste o vídeo e se vemos lá. Tchau, tchau. Você já parou para pensar como algumas pessoas têm mais facilidade, uma profundidade maior no conhecimento da palavra de Deus? E eu quero dizer para você que você pode sair de um estágio de um conhecimento básico da palavra de Deus e avançar para um estágio de um conhecimento avançado das Escrituras Sagradas. Depois que eu descobri a forma como se deve estudar e entender a palavra de Deus, meu conhecimento e o meu entendimento da palavra de Deus avançaram muito. E eu quero dividir tudo isso que eu aprendi com você de uma forma totalmente organizada, sincronizada, e que vai fazer você dar um salto de um nível básico até um nível mais avançado e com passo a passo detalhado. Eu quero trazer para você aqui um método muito eficiente de você entender aqueles conceitos que estão aí ocultos para muitas pessoas. Irmãos, eu desenvolvi para você um treinamento focado naquelas pessoas que hoje estão aí estagnadas, que não conseguem avançar no conhecimento bíblico. Estudaremos desde os princípios elementares da fé até as profecias mais avançadas que a palavra de Deus traz para nós.
Irmãos, eu desenvolvi o curso Despertar Espiritual, Imersão na Bíblia, onde eu vou trazer para você muitos materiais didáticos, muitas apostilas, muitas informações que vão fazer com que você tenha um conhecimento muito amplo da Palavra de Deus. E através de todo esse material didático, de todas essas aulas, você agora vai conseguir avançar e entender de maneira mais profunda a Bíblia. Você vai entender os mistérios da lei de Deus, os segredos da Trindade, as duas casas de Israel. Nós vamos entender os livros dos profetas. Nós vamos entender também o que os profetas menores que estão ali na Bíblia vão nos ensinar sobre o final dos tempos. Você irá aprender também sobre as festas de Deus de forma muito ampla, e tudo isso com materiais didáticos que vão fazer você dar um salto no seu conhecimento bíblico. E eu quero dizer para você que serão muitos módulos de estudo bíblico, fora os módulos bônus que nós trabalharemos. E além de tudo isso, eu constantemente vou estar atualizando as aulas e também trazendo módulos novos para você. Esse material que nós vamos disponibilizar é um material 100% exclusivo, com coisas novas, coisas que eu nunca ensinei aqui no canal. Mas você vai estar perguntando, qual é o custo de tudo isso? Tudo aquilo que você investir nesse treinamento vai ser utilizado para estar patrocinando esse canal, para que eu possa estar trazendo mais vídeos e estudos para muitas pessoas. E eu vou estar trazendo para você alguns bônus exclusivos, e no final, quando você concluir o curso, você vai receber um certificado para comprovar o seu progresso. E você se inscrevendo hoje, você vai ter acesso a 3 bônus especiais. O primeiro bônus é Saindo da Matrix, onde nós vamos estar estudando como você deve sair do sistema que impera no mundo. E no nosso segundo bônus, nós vamos entender os sinais dos tempos em que nós estamos vivendo agora, até a vinda de Jesus Cristo. E o terceiro bônus, você vai compreender os mistérios escondidos na Palavra de Deus e na Bíblia. Agora chegou então o momento de você dar os primeiros passos nessa jornada que vamos empreender no estudo e aplicação da Escritura. Quer conhecer melhor sobre isso? Então, clica aqui no botão que vai estar na descrição e você vai ser direcionado à página do nosso treinamento. E após a confirmação da sua inscrição, você vai estar recebendo os seus dados por e-mail. Vai ser um prazer estar com todos vocês lá. Espero vocês depois aqui do vídeo. Tchau, tchau. Então havia 2 sumos sacerdotes naquele contexto que estavam o quê? Ditando as regras em Israel. Então João Batista ele vai se levantar e vai corrigir aquela geração. E agora olha que interessante, havia todo um contexto de deturpação espiritual ali, que João Batista estava corrigindo. Ele estava no deserto, fora de todo aquele sistema pervertido, levando as pessoas para o deserto, e as pessoas no deserto estavam sendo corrigidas dos seus pecados, dos seus adultérios, de uma série de coisas. Agora, olha a imagem que nós vamos ter aqui, irmãos, tá? Para você entender. Lá no tempo de Elias, você tem Acabe e você tem quem? Você tem Jezabel. Acabe e Jezabel. E no contexto da repreensão de João Batista, você vai ter 2 personagens, que é quem? Que é justamente Herodes e Herodisa. E Herodes, ele vai tomar a esposa do seu irmão, que era Herodisa, e essa mulher agora, estando em adultério, vai casar com Herodes. Você percebe que está mostrando uma adúltera no contexto de Herodes, e Elias ele vai estar profetizando contra Herodes, que estava tomando a mulher do seu próprio irmão. Então ele estava num caso de adultério. Então o que nós estamos vendo? Que João Batista ele estava profetizando contra uma adúltera. E lá no contexto de Elias, ele estava profetizando contra uma mulher que se prostituía espiritualmente. Acabe também estava se prostituindo espiritualmente com Baal. E aqui nós vamos ver que Herodes está se prostituindo com uma mulher que era casada com outro homem. Que ele tomou essa mulher de forma ilegal e se casou com ela. Tomou ela à força, né? E uma das filhas de Herodias, que era... Eu não lembro o nome dela agora, Flávio Josefo vai dizer o nome dela, mas me saiu da mente agora o nome da filha dela. Vai agora pedir para Herodes e ele vai decapitar a cabeça de João Batista, tá? Então lá no contexto de Elias você tem Acabe, você tem Jezabel, e agora no contexto de João Batista você vai ter 2 personagens, Herodes e Herodias. E quando você vai pro fim, irmãos, lembra que eu falei para você que Deus ele faz uma promessa de que viria o último Elias, que seria o terceiro? Vai estar apontado aonde? Lá no final dos tempos. Quando você vai para Apocalipse, numa das 7 igrejas, vai falar de quem? De Jezabel. E lá no contexto do passado não existia nenhuma Jezabel no tempo das 7 igrejas, mas ele estava apontando pro fim, mostrando que Jezabel é uma relação com
a Grande Babilônia. A Grande Babilônia não é uma adúltera, uma prostituta? Então nós vamos ver que o Elias do fim, ele vai estar profetizando, ele vai estar testemunhando contra quem? Contra a besta, que é uma relação com Acabe e é uma relação com Herodes. Ele vai estar testemunhando contra a Babilônia, que é uma relação com Jezabel e uma relação com Herodias. E do mesmo modo que João estava convertendo o povo para a vinda da primeira vinda de Jesus, assim também as duas testemunhas estão corrigindo o povo para a segunda vinda. São muitos paralelos que a Bíblia está nos mostrando, irmãos. E é importante que nós venhamos a ver estes paralelos para ligar, tá? Então, João Batista, ele foi mandado lá no contexto de Jesus, da primeira vinda, para você ver o que estava acontecendo lá. Que era o que? Os sacerdotes, eles estavam metidos, não é mesmo? Com o Império Romano, era politicagem. Então, por que muitas vezes, irmãos, eu falo aqui no meu canal sobre a igreja não dever se meter com politicagem? Porque era o que estava acontecendo lá no tempo de Jesus. Eram os sacerdotes que estavam metidos com politicagem e transformaram o templo do Senhor em um lugar literalmente de palanque político, de fazer propaganda para o império, de fazer uma série de coisas que beneficiavam o Império Romano. Por isso que nós vamos ver que quando Jesus ele vem e ele tira aqueles cambistas do templo, os sumos sacerdotes não gostaram, os homens não gostaram que lá trabalhavam. Por quê? Porque o Império Romano se beneficiava do comércio que estava tendo dentro do templo. Então isso acontece muito hoje, irmãos. Politicagem, meter a política dentro da igreja, isso não faz bem. E se você for ver, irmãos, você vai ver lá que no tempo de Constantino, você vai ver que muitos cristãos que eram cristãos assim piedosos, que procuravam fazer a vontade do Senhor, quando o Império Romano se tornou cristão, quando a política de Roma ela entrou dentro da igreja, muitos foram para o deserto, tá? E lá naquele contexto de João Batista, né? Nós vamos ver que muitos fariseus, eles deixam o seu contato com o templo, eles deixam o seu contato com a comunidade judaica e eles vão agora habitar no deserto. E esses vão ser quem? Vão ser chamados os essênios. Os essênios, eles viviam no deserto, eles não tinham contato muitas vezes com a sociedade. Por quê? Porque eles diziam que o templo e a sociedade estavam contaminados com os pecados de Roma, eles estavam contaminados com os pecados de muitas coisas. Então você vai ver que ali tem uma figura do que acontece hoje. João Batista estava chamando as pessoas para fora para se arrependerem dos seus pecados e das suas misturas com culturas que não eram corretas ao Senhor, tá? Então, isso é uma imagem que vai estar acontecendo. Então, olhe, irmãos, para o ministério de João Batista, que você vai ver o que está acontecendo no fim. João Batista, ele morreu nas mãos de quem? Ele justamente morreu nas mãos de Herodes, mas por causa de Herodias. Então, quando você vai em Apocalipse e que você vai ver que lá aparecem as duas testemunhas e nessas duas testemunhas tem uma figura de Herodes, que a gente vê que o céu vai ser fechado para que não chova durante 1260 dias. Esse é o cumprimento do Elias que está aparecendo lá em Malaquias capítulo 4, que nos últimos dias Deus enviaria o profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos. E isso vai se cumprir lá em Atos 2, que diz assim, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito até sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Então mostrarei sinais no céu, fogo, vapor, coluna de fumaça, e o sol os converterá em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso não se cumpriu no tempo de Cristo, mas isso vai se cumprir no tempo do fim. Tá bom, irmãos? Então, esse vídeo é um complemento para o primeiro vídeo ali. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema, tá? Aqui no final do vídeo vão ter 2 vídeos para você continuar assistindo sobre esse tema e a gente vai gravar mais coisas, tá bom? Irmão, se você quiser ajudar se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like, você vai me ajudar bastante. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, você vai me ajudar bastante também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.